tudo bem? Hoje nós vamos corrigir então a atividade do dia 9 do 7 sobre os processos produtivos industriais da química, tá? Como era, como são e como deverão ser, né, no futuro. Então a gente leu esse texto aqui, certo? Vocês leram? Falava um pouquinho sobre como que era isso antigamente, que então desde a Revolução Industrial, né, o processo das cidades associado, o progresso para as cidades, né, era associado pela maioria das pessoas uma quantidade de, por exemplo, de chaminés. Quanto mais chaminés, significava que tinha mais indústria, mais emprego, mais salário, né, mais tudo que era considerado como bom. Então as pessoas viam que tinha mais chaminés e imaginavam, lá deve ter progresso, né, que elas estavam acostumadas com poucos recursos, talvez, no campo. E aí eles foram indo para as cidades, né? Só que essa visão de progresso, ela não contava com a saúde, por exemplo, do meio ambiente, né? E que todas essas chaminés, entre aspas, iriam ter que tirar de algum lugar os seus materiais para ter matéria-prima, né, e energia, bem como a poluição do ar que isso ia gerar, né, na água do solo e suas consequências para a saúde. E assim foi indo, né? Então o texto mais ou menos falava sobre isso, sobre essa questão e o que mudou nesses processos químicos de 1970 também e até hoje. Né, falou um pouquinho sobre o controle da emissão dos gases na atmosfera, que é o controle da emissão das poluições, e como é que é feita essa retenção nas indústrias. E você viu algumas fórmulas de equações químicas, tá? Nós vamos corrigir esses exercícios, então. Número 1. O que atraiu os jovens para grandes cidades após a Revolução Industrial? Basicamente é isso, progresso, né? Melhores condições de vida, né? Dinheiro, enfim, associação com o progresso. Número 2. Quais os impactos ambientais que a migração das pessoas para a cidade e o aumento da industrialização causaram? Então, causaram o aumento da extração dos recursos naturais, né, o aumento da poluição, né, o aumento das doenças, principalmente doenças respiratórias, por exemplo, porque quanto mais aumenta as pessoas, mais aumenta as indústrias produzindo, então teve consequências. Teve consequências boas também, teve progresso material e tudo mais, e isso também é uma coisa positiva, né? Mas nesse caso aqui a gente está vendo para a questão do meio ambiente, né? Número 3. Quais foram as leis criadas após 1970 para auxiliar, né, o meio ambiente? Então, eu vou pegar aqui no próprio texto, né, o que fala sobre as leis, porque até então não tinha nada que ajudasse, sabe? Nada que pensasse no meio ambiente, estava tudo meio que direto indo para as indústrias sem pensar nas consequências. Então eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Até 1976 não havia legislação que definisse e estabelecesse em âmbito nacional padrões de qualidade do ambiente com relação à poluição. No dia 27 de abril daquele ano, né, entretanto, foi baixada pelo Ministério do Interior a Portaria 231, que definiu pela primeira vez padrões de qualidade do ar válidos em todo o território nacional. Essa é uma das primeiras leis. Além disso, essa portaria estabeleceu que todas as indústrias em fase de construção e de todas as que viessem a ser construídas deveriam ter equipamentos para controle da poluição ambiental. Mais uma. Ainda em 1976, em 7 de dezembro, por meio da portaria Minter 536, foram estabelecidos padrões para definir se a água é própria ou não para o banho e para a prática de atividades esportivas. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem toda uma água que é tratada porque essas portarias foram sendo criadas, né? A próxima legislação, a primeira sobre qualidade do solo, foi em 1º de março de 79. Né? Essa portaria estabeleceu critérios para a deposição de outros resíduos sólidos. E aí foram tendo várias leis e decretos para ajudar. Por isso que hoje muita coisa já melhorou na nossa qualidade de vida por causa dessas leis, né? Então essas foram as primeiras que pensaram com relação ao que a indústria estava trazendo e a qualidade da água, da saúde e do ar, ok? Então, seria mais ou menos isso. Qual seria uma alternativa para diminuir o número de emissão de gases poluentes? Bom, são várias, né? Primeiro, mudar a nossa maneira de consumo, o que a gente compra, no sentido de não alimentar mais tanto indústrias que gerem lixo desnecessário, consumo desnecessário. Essa é uma das formas. Outra forma é as empresas
considerarem produções com materiais recicláveis, fazer o reciclamento daquilo que ela produz e aprender formas de não entregar substâncias tão danosas para o meio ambiente. E aí vão derivando disso diminuição do desmatamento, da poluição, porque aí diminui todo esse consumo exacerbado para a produção de coisas que às vezes nem são tão úteis, né? Focar mais no que é útil e não tanto no consumo capitalista. De onde vem a maior parte de fonte de energias para as indústrias? Né? Então, ela vem da queima de combustíveis, ou seja, precisa ter algo queimando para produzir, né, a fonte de calor ali. Então, eu preciso ter, às vezes, madeiras, fogo, enfim, e toda uma série de queima de produtos químicos que vão produzir vazão para os motores e também de substâncias como o petróleo, por exemplo, e outras que servem de combustível para que essas transformações ocorram. E tudo isso eu tenho que extrair da natureza. Anote os nomes de elementos químicos citados no texto e escreva ao lado a sigla que o representa. Vamos ver aqui? Então, nós temos aqui várias equações, né? Que são equações químicas que a gente diz. Então, vamos ver quais são. Ó, nós temos a primeira ali, o enxofre, SO2. Sulfeto de zinco, que é ZNS. Sulfeto de chumbo, que é PBS. Sulfeto de mercúrio, HGS. Gás carbônico, CO2. Ok? E aí o nome das equações, esses seriam os principais. O importante é você começar a se adequar com esses nomes e com a sigla que vem ali do lado, só para você entender, né? Que todo nome do elemento químico tem uma letrinha que o representa, tá bom? Mais ou menos isso. Corrige lá e anota no caderno as questões erradas, tá? Nós vamos ter trabalho sobre o assunto. Grande abraço.